Bem-vindos, irmãos e irmãs em Oxalá, a mais um programa Papo de Terreiro. Esse quem vos fala é Michel Liscoves, médium umbandista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Encontro-me hoje na presença dos meus amigos Miller Augusto, Xisto Júnior e do sacerdote de Umbanda, Ramon Turbai Muliterno. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos. Boa noite, Michel. Boa noite, Xisto. Boa noite, Ramon. Boa noite aí a todos os ouvintes. É uma alegria aí estar mais um final de semana com vocês aí, na gravação do nosso programa. Uma excelente noite a todos. Eu sou o Xisto aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E vamos dar início aí às nossas atividades do programa de hoje, com a graça de Deus e a permissão de nossos amados e queridos orixás. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Miller. Boa noite, Xisto. Boa noite, Michel. E mais uma vez estando aqui falando as coisas de Deus para mais um programa Papo de Terreiro. Bem, continuando o programa anterior, onde nós falamos de obsessão e obsessores, nesse programa de hoje nós vamos continuar abordando o mesmo assunto. Então, eu passo a palavra para o irmão Ramon, que irá introduzir o assunto e depois nós iremos debater o contexto. Pessoal, eu vou começar lendo um texto para essa segunda etapa da parte de obsessão. O texto é Doutrina da Demanda. Na Umbanda vivemos a doutrina da demanda. Qualquer problema pelo qual a pessoa estiver passando é demanda. Esquece a responsabilidade da pessoa envolvida. Mas se analisarmos, a maior parte delas foi feita por nós contra nós mesmos, como o nosso comportamento desregrado, o filho de fé não conseguindo muitas vezes resolver os seus problemas, culpa a religião e se afasta dela, como se a mesma fosse uma fábrica de milagres e os guias espirituais fossem deuses que tudo podem. No kardecismo, tudo é encarado como karma, do sânscrito ação, ou seja, tudo é resultado de ação passada. É como uma conta bancária, precisamos saldá-la. De qualquer forma, a pessoa entende a responsabilidade. No budismo, todo sofrimento é ilusão. Decorrente do apego à matéria, sua responsabilidade está em livrar-se desse apego para livrar-se dos sofrimentos. No catolicismo, nascemos pecadores pedindo perdão e rezando para obter absolvição. Somos predestinados e podemos melhorar reconhecendo nossos pecados. No judaísmo, o ser reconhece seu pecado e oferece sacrifício para alcançar a absolvição. No catolicismo não há sacrifício, porém o que foi Jesus, senão um cordeiro imolado para a remissão dos pecados. No taoísmo, o equilíbrio é tudo. O sofrimento vem quando a pessoa luta contra sua natureza, quando age de forma antinatural, quando deixa de seguir seu rumo através do rio. Só se sente responsável ao reconhecer que está vivendo sem equilíbrio e que deve buscar o caminho do novo. O melhor das religiões não está nos milagres, mas na reforma íntima que nos traz. Os guias podem nos limpar, desobsediar, quebrar demandas, encaminhar espíritos, mas a grande responsável pelas portas abertas da vida é a reforma interior. Uma vez limpa, a pessoa tem mais tranquilidade para iniciar essa reforma e resolver seus problemas. O mundo exterior de cada um é apenas o reflexo do seu interior. Não se faz grandes mudanças exteriores na matéria sem profundas mudanças interiores no espiritual. Não encare espiritual como religiosidade. Nem sempre o beato que vive rezando é melhor do que o ateu. Um senhor que, ao saber de inúmeras amarras negativas e trabalhos feitos contra ele, quis saber quem havia feito aquilo para o seu mal. Após insistir muito com o caboclo para saber, esse mandou que o cambono trouxesse um espelho para que aquele senhor pudesse ver quem realmente o prejudicava. Pessoal, esse texto é muito bacana, porque na realidade assim, a gente fala de obsessor como se fosse um ente externo. O processo externo. Tudo o que acontece com a gente externo. Mas a gente realmente sabe que as coisas não são assim. A obsessão é um processo. Mas as coisas que acontecem quando você está obsediado só acontecem porque a gente acaba deixando acontecer. É o nosso processo, é a nossa vivência. O obsessor em si é um professor, porque sem eles a gente não ia entender vários problemas que cada um de nós trazemos. Então,
uma das coisas que mais existe é que as pessoas gostam de culpar os outros antes de entender que nós só refletimos aquilo que está dentro da gente. Então, a obsessão, ela é uma parte importante, mas mais importante ainda do que você saber que existe um obsessor com você, é você saber aquilo que você é. E uma das coisas que a gente passa muito nos atendimentos de Umbanda, quando as pessoas passam com os guias, a pessoa chega e fala, tô com um monte de problema, tô com um monte de obsessor. E os guias normalmente pedem para as pessoas começar a olhar dentro delas mesmas, tomar pequenos cuidados. O que é acender uma vela de anjo da guarda? O que é você, uma vez por dia, pensar na espiritualidade? Então, a obsessão, ela tem toda uma bagagem de processos, mas aquele que está em si sabe que o grande problema está dentro dele. E os obsessores nada mais são do que seres que a gente está aqui para ajudar. Porque no final das contas, Deus não vai deixar ninguém para trás. Eu dei essa introdução para a gente começar a conversar, pessoal. Xisto? Então, o texto do Ramon. É seu esse texto, né, Ramon? Não. Foi um texto que eu peguei, achei super bonito. Não é minha autoria, não. Peguei na internet, eu não sei de quem que é esse texto. Mas então, é muito bom. Se o autor estiver nos ouvindo, pô, que texto bacana. Parabéns para quem escreveu. Eu sempre digo o seguinte, que a casa mais higiênica não é a casa que se limpa todo dia, mas a casa que se menos suja. Então, o que adianta você chegar... Aí é uma questão pessoal minha. O que adianta o consulente vir no terreiro, tomar um passe, sair dali equilibrado, sair dali feliz, orientado, né, reenergizado. Aí ele chega em casa, bate na esposa. Sujou tudo de novo. Né? Ou então para num bar, enche a cara. Ou então vai para um prostíbulo. Enfim. Então ele sujou a casa de novo. Aí vai voltar no terreiro com os mesmos problemas, com as mesmas dores, com as mesmas reclamações. E aí a entidade vai limpar de novo, porque é uma questão de amor. Né? Vai limpar de novo, vai orientar de novo, vai equilibrar de novo, vai energizar de novo, e aí na semana que vem de novo a mesma coisa. E toda semana nesse ciclo vicioso. E a pessoa vai falar assim, mas eu devo estar com um obsessor muito bravo, porque ele não deixa eu entrar no caminho. Não, cara. Às vezes, quem é o problema nessa relação obsessor e obsediado? Não é o obsessor, é o ser encarnado. Porque às vezes o obsessor está ali procurando um alento, uma fuga, mas a pessoa não muda. Aí entra num processo de simbiose com aquele obsessor, e aí um atrapalha o outro. Porque nem a pessoa deixa o obsessor ser recolhido pelas hostes espirituais, porque ela não quer abandonar aquele obsessor. Ela quer manter aquilo perto dela, porque aquilo completa ela de alguma forma. E ela também não deixa de ser acolhido, mas também não se trata. Porque ela sabe que para buscar tratamento, ambos vão ser tratados. Então vira tipo uma síndrome de Estocolmo. Sabe a síndrome de Estocolmo? Quando a pessoa se apaixona pelo sequestrador, né? Vira uma síndrome de Estocolmo espiritual. Porque fica aquela interdependência, né, entre obsessor e encarnado. E a gente tem que entender que os locais onde a espiritualidade atua, seja casa espírita, terreiro, templos budistas, enfim, onde a espiritualidade tem liberdade de atuação, eles não são responsáveis pela nossa manutenção. Eles nos orientam, nos ensinam, e a responsabilidade de aplicar os conhecimentos e ensinamentos é nossa. Então a gente não deve imputar ao terreiro, o centro espírita, o fato da gente não alcançar a melhoria. Ora, se você vai ao médico com uma dor de cabeça e ele manda você
tomar 10 gotas de dipirona e você nem passa na farmácia, você vai continuar com a dor. Mas a culpa é do médico? A culpa é tua. Então o conceito de cura-te a ti mesmo é muito real dentro desse contexto. Porque se eu não busco me curar, como que eu vou me livrar daquilo que me amarra, daquilo que me prende? Então, às vezes o problema não está no obsessor, às vezes o problema está na gente. Na nossa necessidade de ter do que reclamar. Ah, mas eu estou tão bem, eu vou lá no terreiro para quê? Eu não tenho nada para reclamar. A pessoa não entende que ela pode ir no terreiro quando está bem para dividir essa alegria. Nossa, estou tão feliz, acho que eu vou lá no terreiro agradecer. Ninguém pensa nisso. As pessoas pensam assim: estou tão ferrado da vida, acho que eu vou lá no terreiro escutar uma palavra, ver se eu mudo meu pensamento. Mas quando a pessoa está bem, ela não passa nem na porta do terreiro. E aí, a culpa é do terreiro? Não é. Então, às vezes, o problema da relação entre obsessor e encarnado não é o obsessor. Vamos colocar isso bem claro. Se você buscar tratamento, ambos vão ser tratados, tanto obsessor quanto encarnado. Então, vamos nos livrar dessa carência espiritual que a gente tem que ter do que reclamar para poder frequentar uma casa espírita ou um terreiro. E a casa mais limpa não é a que tem faxina todo dia, é a que menos suja. Isso é um conceito muito, muito básico, né? Então a gente tem que ter esse discernimento de entender que em todos os processos por quais passamos, sejam bons ou sejam ruins, nós também temos a nossa parcela nos acontecimentos. Ora, se um obsessor entra no meu campo energético, é porque eu dei brecha em algum momento. Porque ninguém entra numa casa sem ser convidado. Ou seja, semelhante atrai semelhante. Se eu estou enveredando pela bebida, eu vou atrair espíritos que necessitam dessa energia do álcool. Se eu estou enveredando pelas drogas, eu vou atender a necessidade daquele espírito que necessita da energia do uso de drogas. Se eu estou enveredando pela busca incessante pelo sexo, eu vou atrair espíritos também que necessitam dessa busca incessante pelo sexo. E assim com tudo aquilo que é em excesso na vida. Né? Jesus disse: beber não é pecado, o pecado está em embriagar-se. Né? Tanto não é pecado que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Porém, se embebedar de vinho é o exagero, então está errado. O equilíbrio é necessário. E quando você precisa de equilíbrio, quando você está desequilibrado, você precisa se reequilibrar, você tem a sua parcela. Qual que é a sua parcela no reequilíbrio? É buscar o equilíbrio e se deixar equilibrar. Agora, se você não busca, e quando busca, duvida, age contrário, você nunca vai alcançar aquilo que é necessário para a sua mudança, para o seu melhoramento. E a reforma íntima começa em aceitar o problema. Porque como que a pessoa está num processo obsessivo? Aí a pessoa fala assim: nossa, mas eu sou espírita há 30 anos, como que eu vou estar no processo obsessivo? Não, tem alguma coisa errada nisso. Pronto. Não aceitou que está no processo obsessivo, já tem o primeiro obstáculo para o tratamento. Então aquela pessoa não vai ter êxito. E aí, daqui a pouco, essa pessoa sai da casa espírita, entra para uma nova religião, onde ela vai ter que ser comandada por alguém para poder sair daquela obsessão. Então os processos obsessivos, eles são comandados, não grande parte, pelos encarnados e não pelos desencarnados. Eu concordo com o que você está falando, com tudo que você está falando, X. Concordo. E isso também entra o processo de auto-obsessão, que é o coitadinho de mim, que é aquela pessoa que não faz nada para modificar a sua vida, né? A vida da pessoa tá, perdão do termo, uma merda, entende? E a pessoa não faz nada para movimentar, a pessoa não se mexe, estou sem emprego, mas eu não faço um curso, eu não aprendo algo novo, eu não me esforço para conseguir um emprego, e vou lá no terreiro, vou lá com o xisto, que é
que é sacerdote de Umbanda. Vou lá conversar com o caboclo sultão das matas e chego lá, pai, alguém fez um trabalho para mim. E o sultão das matas, né, dentro de toda aquela psicologia que os nossos guias espirituais se utilizam no atendimento, né, aos consulentes, explica para a pessoa: não, meu filho, você está precisando correr mais atrás, você está precisando batalhar um pouco mais pela sua vida e tal. E a pessoa sai dali simplesmente dizendo que aquele terreiro não tem axé, que aquele terreiro não ajudou. Mas o terreiro ajudou, o guia falou exatamente o que a pessoa precisava ouvir. A própria pessoa, ela vai lá para ouvir o que ela quer. Infelizmente, nós ainda temos muitos consulentes de Umbanda, Brasil afora, que vão na casa de oração, vão no terreiro para ouvir o que querem ouvir e não o que precisam ouvir. E quando ouvem o que precisam ouvir, eles ficam brabos, eles ficam ofendidos e nunca mais voltam a casa. Então, além do processo iniciar, que o Xisto estava comentando, né, que a maioria dos processos de obsessão inicia no próprio ser encarnado, no próprio ser obsediado, muitas vezes o processo de obsessão inicia-se com auto-obsessão. E aí, como a frequência vibratória desse irmão, desse colega, ele diminui essa frequência, ele se torna perceptível a ataques do baixo astral, que é o que acontece num segundo momento, que aí encontra um espírito sofredor que se afiniza vibratoriamente com ele, e a partir desse momento começa a sugar e drenar a energia deles. E aí entra a terceira parte que está no texto do Ramon, que é justamente a questão da reforma interior, que é uma coisa que graças a Deus, os terreiros de Umbanda cada vez mais têm batido nessa tecla, reforma interior. Os dirigentes, o Xisto é um dirigente que é muito atencioso com os seus filhos de santo, com os médiuns da sua corrente. Ele é um dirigente que ele sempre procura comentar com as pessoas: olha, tem uma leitura sadia, tem uma vida sadia, procurem, né, não se envolver em discussão que não é sua, procurem não se envolver em discussão alheia, porque todos nós passamos problemas dos mais diversos diariamente. As pessoas acham que os nossos casamentos são mil maravilhas e na realidade os nossos relacionamentos têm problemas como qualquer relacionamento tem. Então todos nós precisamos tomar cuidado com isso. Então o Xisto procura sempre orientar isso. Para quê? Porque o médium não basta o médium ir no terreiro, né? O médium tem que incorporar o valor da religião. O Xisto costuma falar muito assim: o médium ele precisa conhecer os valores dos orixás, incorporar os valores, porque orixás são divindades do Criador, são seres, são forças divinas, e eles possuem qualidades, e essas qualidades a gente precisa conhecer e incorporar no nosso dia a dia. Os nossos guias espirituais, eles trazem valores, eles quando estão trabalhando, eles estão dando oportunidade de nós aprendermos quais são os valores daqueles guias espirituais. E isso, com o tempo, nós nos tornamos maduros e nós passamos a observar que esses valores são importantes para a nossa vida. Ou seja, são os guias espirituais atendendo o consulente que está com problema e ajudando o médium ali na sua própria reforma interna. Então, casa tudo isso que o Ramon comentou e que o Xisto comentou. E tudo depende do quê? Depende da própria pessoa. A pessoa que ora e vigia, que nem o Xisto falou, que é a pessoa que não se suja, a pessoa que ora, a pessoa que quer ir no bar beber, não tem problema, desde que não haja excesso. Vai no barzinho tomar uma cerveja lá de vez em quando e volte para casa sorridente, feliz, trate bem a sua família, seu filho, não tem problema nenhum. O problema é você deixar a sua família em casa, tirar o leite do seu filho para você tomar de cerveja ou de bebida no bar. Aí já está errado, aí já há o desequilíbrio. Então, o problema não é você ir numa boate, o problema é você ter maus hábitos dentro dessa boate. Você usar a droga, usar a bebida em excesso, o fumo em excesso. Então, cuidar de si, cuidar do seu templo. Jesus Cristo já dizia no seu tempo: o reino de Deus está dentro de vós. Nós devemos cuidar do nosso templo.
Poucas pessoas se lembram de cuidar do seu organismo, do seu corpo físico. E nós precisamos cuidar também, porque é o templo de Deus. E dentro de cada ser humano existe, dentro de cada ser vivo na realidade, existe uma fagulha divina do Criador. Existe um pedaço de Deus, uma centelha divina que saiu do próprio Criador. E como que a gente cuida disso? Orando e vigiando. Quer dizer então que eu tenho que passar o dia inteiro rezando Pai Nosso e Ave Maria? Não, não é assim. É cuidar com os seus pensamentos, é cuidar com o que fala da boca para fora, principalmente das outras pessoas. Infelizmente nós vivemos num mundo que está num processo de transição de um mundo de planeta de expiações para um mundo de transição, planeta de transição e planeta de regeneração, aliás. E nesse momento de transição temos encarnados muitos seres que estão em sua última possibilidade. Isso diversos médiums em diversos livros afirmam isso, entendem? Existem muitos espíritos, por isso talvez exista tanta maldade no mundo hoje em dia, por isso talvez exista tanta droga, tanta prostituição, tanto sexo, tanta violência no mundo hoje. Existem uma série de espíritos, né, milhares de espíritos que estão em sua última tentativa, pediram perdão a Deus e o Pai, como é bondoso, deu mais uma oportunidade para eles encarnarem antes do processo de degredo planetário. Quem não aproveitar, né, vai ser separado do joio do trigo. Então, nós precisamos orar e vigiar as nossas atitudes, porque a gente chega para conversar com nossos amigos e algumas vezes nossos amigos estão falando mal de um terceiro amigo. Algumas vezes nossos pais estão falando mal dos nossos tios para nós, entende? Muitas vezes nossos irmãos reclamam de outros irmãos para nós. A gente precisa tomar cuidado com isso. Isso é o que o Xisto falou, de se manter limpo, evitar. Quando o assunto partir para esse lado, você mudar o assunto de forma delicada para que você não se suje, para que você se mantenha limpo. Porque se mantendo limpo, a casa ela é uma casa mais higiênica. Miller, quer falar alguma coisa? Quero sim. Michel, na verdade, estou ouvindo aqui e eu vejo alguns pontos, né? Eu acho que assim, a sociedade, de maneira geral, ela tem um problema voltado muito grande a valores. Quando eu digo valores, é o seguinte: eu nunca vi alguém agradecer, chegar e falar assim, olha, eu estou com uma obsessão inversa. O que é uma obsessão inversa? Cara, minha vida está dando tudo certo, alguma coisa está errado, tem algum espírito muito bom me ajudando, sabe? É sempre o contrário. A minha vida está muito ruim, tem alguma coisa que não me deixa andar para frente, a minha vida não caminha, meu emprego é horrível. Cara, eu acho que é uma questão de hombridade, sabe? A pessoa tem que ter não chega nem a ser honestidade, ela tem que aceitar e ter coragem de falar assim, olha, essas coisas sou eu sou isso aqui, entende? As coisas não estão caminhando porque eu preciso mudar, eu tenho algumas coisas que eu estou fazendo que não está legal, né? Essa autorreflexão, né? Essa aceitação, eu não digo nem conhecer os defeitos é fácil, né? O difícil é você aceitar que eles são seus. Acho que esse é o ponto, é a chave, né? Porque o que eu tenho notado, muitas vezes, é assim, a pessoa vai, seja num terreiro de umbanda, ou numa igreja, ou falar com um amigo, né? Não é a religião, né? Ela chega lá e fala, eu tô com problema. Ela não quer compartilhar, ela quer convencer o outro, tá certo? Que aquilo que ela tá fazendo é um problema, que ela tá passando é um problema, para que ela diminua a culpa dela. Então, é fácil você perceber, porque é assim que você coloca um conceito, ou coloca uma ideia, ou tenta mostrar para ela algum ponto que faça com que ela reflita, ela entra na defensiva. Ela tenta começar a te convencer que aquilo não é bem assim, que aquilo ela não faz, né? Então, eu acho que assim, é mais uma questão de tentar ouvir mais, né? E entender e ceder, né? Porque você tem que aceitar que aquilo realmente é um problema. Porque muitas vezes, assim, o obsessor, ele é vítima. Às vezes a pessoa acha que o obsessor tá me ferrando. Não. O obsessor, muitas vezes, ele é vítima. A pessoa está num estado tão complicado que ela realmente, ela quer pôr a culpa em alguém, ela se justifica naquilo, né? E permanece
ela cultiva aquele sentimento, aqueles comportamentos, ela entra num estado vibratório tão complicado que o obsessor, ele tem que está do outro lado, que ainda sofre com aquele problema, com aquele vício, ele gruda lá, porque aquilo é uma fonte de vitalidade, de energia no contexto que ele está vibrando, né? E aí é uma situação complicada, e ela fica culpando aquele ser que está ali do lado, como se ele fosse o causador. Na verdade, tinha que ser o contrário. Eu acho que o obsessor devia culpar ela e falar assim, para de fazer isso que eu quero ir embora, eu não consigo. Porque ele gruda no cara lá. Então, é uma situação complicada, né? É o que o X falou. O cara vai no terreiro, né? Acho que é mais uma questão de amor mesmo. As entidades, eles continuam fazendo a limpeza, eles repetem aquilo centenas de vezes, né? Olha, você precisa fazer isso, né? Passa lá na farmácia, compra o remédio, né? E o cara, mesmo que ele no fundo, ele saiba que ele não vai fazer. Ele vai sair dali, ele vai pro bar, ele vai realmente tentar alguma coisa fora do casamento dele, né? Fazer alguma coisa que vá comprometer aí a caminhada dele, e justamente porque ele foi lá porque ele queria se convencer o outro que não, olha, eu estou tentando, a minha vida está mudando, eu vou conseguir. Você mentir para você mesmo. Eu acho que acho que é muito difícil aí, é uma situação bem complicada. Agora, eu acredito que obsessão existe, né? Não é sempre que você tem culpa, às vezes a gente sabe. Existem crianças que têm a mediunidade despertada, que a criança passa por alguns problemas, né? Às vezes um amiguinho invisível lá que acaba incentivando algumas coisas, né? Tem situações mediúnicas que, sim, a pessoa não tem culpa, mas eu acredito que seja mais um período de adaptação, uma coisa que não tem nada a ver com esse mar de reclamações que a gente vê no dia a dia, né? São coisas distintas. Então, sim, a gente precisa ter um certo discernimento para entender e identificar, olha, realmente essa pessoa está sendo obsediada, né, ou foi alguma coisa mandada, né, porque aquele negócio, né, tem o caso de Jó, né, Deus fala para abre aspas, né, o demônio, assim, há controvérsias na interpretação, mas não é esse o tema, né, que ele poderia atormentar Jó desde que não atentasse contra a vida de Jó, né? Para que a fé de Jó fosse testada. Então, assim, existem situações, mas não é para generalizar, né? Às vezes a pessoa ela se auto-obsedia, ela cria um contexto, né? Onde ela culpa uma segunda pessoa, né? Que aquilo é culpa dela, é a entidade que está fazendo a vida dela andar para trás, é isso e aquilo, e a gente sabe que muitas vezes isso não é uma verdade. Aí tem um ponto legal, Miller, que eu vou comentar. Aí aquela senhora ou aquele senhor chega lá no terreiro e fala assim, olha, o cara vai no terreiro a vida inteira. Aí chega e fala assim... Quando ele começa assim, mata. Aí o cara fala assim, olha, vou pegar o 7 flash de doutrinador. De cobaia, vai lá. Ele fala assim, olha, pai 7 flechas, tem alguma coisa errada, acho que fizeram algum trabalho para mim, porque eu chego na minha casa, meus filhos não falam comigo, minha esposa não fala comigo, eu não tenho atenção de ninguém. Aí o 7 flechas pega e fala para ele assim, mas meu filho, você tem certeza que é as pessoas que não falam com você? Porque você não desgruda a cara do celular? Ou você vai pra televisão assistir o jogo de futebol? Ou você fica intertido tomando... Aqui na minha cidade a gente tem o hábito do tereré. Aí o cara fala assim, mas a minha mãe... Eu tô com problema de relacionamento. Lógico, sua mulher tá dentro de casa, você tá na rua tomando tereré? Como que você quer ter um bom relacionamento com as pessoas? Ou então chega lá pro senhor Exu Pimenta, que é o Exu que nos acompanha aqui, fala, senhor Exu Pimenta, eu não arrumo um marido, eu não arrumo um namorado. Lógico, você já olhou pra você? Você se arruma? Você procura se cercar de pessoas que estão interessadas em se relacionar com outra pessoa? Você cria oportunidade de as pessoas se cativarem por você? Não crio. Eu sou intolerante, arrogante, não tô nem aí pro meu cabelo, não tô nem aí pra minha unha, então quem que vai te querer, minha filha? Aí houve
uma palavra dessa do Exu, esse Exu é ignorante, não precisava falar desse jeito. Coitado O Exu. problema tá em você. Tá em você. Aí chega em casa, tem um espírito atormentando meu filho, porque o meu filho não sai do computador. Não é o espírito atormentando seu filho, não. Isso é falta de limite, é falta de educação. É falta de chegar pro seu filho e falar assim, você pode ficar no computador das 7h30 às 9h30, depois disso não pode mais. Ramon, quer falar alguma coisa, Ramon? Na realidade, a gente sabe que o ponto central são as pessoas, né? Eu queria comentar duas coisas que eu acho importantes. A primeira é nesse último atendimento que a gente teve de encerramento lá no meu grupo, que nós temos 3 grupos de médiums, e aí foram chamados os 3 grupos de médium para atender. Passou uma menina bem novinha, e eu às vezes questiono o que as entidades falam, né, se na hora certa ou não, né? E de repente ele começa a conversar com a menina e fala, então, você trouxe 2 obsessores. A menina abriu 2 olhos desse tamanho. E aí o caboclo virou para ela e falou, então, você trouxe os 2 porque eles precisavam ser atendidos aqui dentro. Você fez um bem trazendo eles. Né? Aí a menina se interessou e começou a conversar. Quer dizer, obsessor é todo aquele que, de uma forma ou de outra, está numa faixa frequencial mais densa que você. Pode ser qualquer um, tá? Desde um cara que acabou de desencarnar e não sabe que desencarnou, até um mago negro de último escalão, que o cara faz com o maior prazer aquilo. Os mentores nos orientam que temos que ajudar a todos, e dentro da lei maior da justiça divina e do merecimento de cada um, existem momentos que a pessoa tem que ser acordada. E o que a gente percebe dentro da nossa Umbanda, nas nossas giras, é que muitas pessoas não pensam na espiritualidade, que nem o pessoal estava falando, né? Michel, Miller, o Xisto. Ninguém passa lá para falar muito obrigado, Preto Velho, muito obrigado, minha vida está maravilhosa, eu venho aqui agradecer. Muito difícil acontecer isso. As pessoas só vão quando elas realmente estão com problema, né? E os obsessores, nesse aspecto, são fundamentais. Aí você vai falar assim para mim, mas espera aí, eu sou uma pessoa boa, eu vivo minha vida corretamente, e de repente começa tudo sair do lugar. Aí vem a próxima questão, né? Será que a pessoa não consegue enxergar que talvez ele esteja tão parado na evolução que isso está dando condição para ele evoluir? E uma outra coisa que eu queria deixar antes de passar a palavra para vocês é assim, eu já participei de grupos de mentores quando eu estava fora do corpo, e quando vai se fazer um trabalho em algum lugar lá nos abismos, ninguém pergunta assim, que técnicas você tem para se defender? O que todos eles dizem é o seguinte, nós estamos numa frequência acima, e estando numa frequência acima, a gente tem condição de trabalhar com aquilo que a gente precisa trabalhar. Porque, lembrem-se um pequeno detalhe, nos abismos, nos vales, quem manda são os caras lá de baixo. E se você não tiver ética, honradez, fazer tudo com amor e se precaver, o ponto é eles têm mais força. O que acontece é que como a gente pode trabalhar numa frequência acima, a gente tem algumas outras condições. Então, uma das primeiras coisas, a gente está falando de trabalhar o seu interior. A primeira forma de defesa, a primeira condição de defesa é você começar a questionar a sua frequência. Porque nada vai pegar em você se você estiver numa frequência acima. Agora, existem os processos kármicos, existem várias coisas acontecendo. Dos grandes movimentos das pessoas para as casas espirituais é porque eles não sabem a que recorrer, não sabem com o que contar. Vem na minha cabeça um casal que foi passar com a entidade,
vários problemas de várias ordens. A entidade virou para o casal e falou assim: a casa é de vocês. Vocês precisam fazer uma defesa da casa de vocês. Vocês defendem de outras formas. Vocês colocam tranca, colocam alarme, colocam coisa para vigiar. E a espiritualidade está entrando na tua casa do jeito que ela quer. Então, pessoal, é assim. Nós temos que ter a consciência que obsessor nada mais é do que um ser que por uma razão ou outra está ali e às vezes nem sabe o que é. Então tome muito cuidado. Muitos dos obsediados são obsediados por seres que estão dementados. Eles precisam passar por um hospital para ser tratado. Sim, existem os obsessores que fazem aquilo por gosto, mas mesmo eles, quando chega a hora, tá? Quando é o momento, ele é findado daquilo que ele está fazendo. Porque dentro da lei maior justiça divina, aquele momento acabou. Porque aquela pessoa, o que tinha que desgastar, desgastou. E agora, milagrosamente, um amigo dela vira para ela e fala assim: olha, eu vou num centro aqui que pode te ajudar. E é essa palavra que vai levar a pessoa para poder ser tratada, porque a pessoa precisa ser tratada, o obsessor precisa ser tratado, e aqueles magos negros que são reticentes, eles precisam cair debaixo do tempo, porque às vezes eles precisam ser contidos para reavaliar. Então, as coisas são... A gente tem que entender qual é a proporção das coisas. E cada pessoa que entra no processo, ela é responsável. Os mentores fazem muito, os médiuns estão ali para ajudar, mas a pessoa mais importante, que tem mais força em cima de tudo, é a pessoa que está passando pelo processo. Então, o que eu digo para vocês de coração: se você sente que tem alguma coisa errada na tua vida, começa a questionar você. Porque você mudando dentro de você, as coisas em volta de você também vão mudar. E trabalhem mais com amor. O amor é uma ferramenta maravilhosa que faz a gente sair da frequência de coisas muito densas e pode ajudar muita gente. Então, só aproveitando a deixa do Ramon, existem muitos espíritos do outro lado que eles estão numa espécie de transe hipnótico. O que seria o transe hipnótico? Os magos negros, principalmente os de alto escalão, de grande poder mental, eles iludem e hipnotizam mentalmente uma série de espíritos que, por erros cometidos em encarnações, acabam, depois do seu desencarne, sendo direcionados por Yansan para os vales, para os abismos, por sintonia vibratória. E esses magos, eles pegam essas pessoas para fazer parte das suas legiões, hipnotizam eles e estão ali. Entende? Fui contratado para fazer uma obsessão no xisto. Eu vou te colocar lá para você obsediar o xisto. E aí acontece exatamente o que o Ramon falou. O xisto começa a passar mal, as coisas começam a dar errado na vida dele, surge uma doença aqui, uma doença ali, ninguém sabe o que é. De repente o Miller vira pro Xisto e fala: Xisto, nós vamos no terreiro lá do Pai Ramon, e o terreiro do Pai Ramon é bom, vamos lá conhecer. O Xisto vai lá e de repente um dos médiuns, que está ali incorporado, pega e faz um transporte, uma puxada, retira aquele obsessor. Nesse momento do choque anímico, que é o momento em que o médium, junto da entidade, retira o obsessor da pessoa que está sofrendo a obsessão, do obsidiado, a espiritualidade tem como tirar esse transe, esse choque hipnótico daquele espírito obsessor. Então, como o Ramon disse, muitas vezes o espírito nem sabe o porquê está ali. Simplesmente ele está ali. Ele morreu, ele acordou num lugar estranho, alguém veio, bateu no ombro dele: cara, vem comigo que eu vou te levar para um lugar bacana. Levou lá para um lugar bacana, de repente ele começou a passar por processos de hipnose que ele não percebe, porque os magos negros, eles têm tanta facilidade e tanta força mental de hipnotizar a outra pessoa, o outro espírito, que eles nem percebem que eles estão passando por um processo de hipnose. E de repente, quando ele viu, ele está grudado numa pessoa. E a espiritualidade
observa, sabe do que está acontecendo. Somente aqueles que regem a lei e a justiça sabem exatamente o que está acontecendo. E quando aquela pessoa que está passando pelo processo de obsessão, ela vai para um terreiro ou para um centro espírita, são duas pessoas que são ajudadas ali. A própria pessoa e o espírito obsessor. Quando o espírito obsessor sofre o choque anímico, e eu falo isso porque lá na tenda espiritualista Filhos de Maria, lá com o Xisto, nós fazemos choque anímico sempre que há necessidade. Não é todo o trabalho que tem, mas quando há necessidade de retirar algum espírito obsessor de alguém que está lá e está sofrendo, é feito, algum médium faz a puxada. E é um momento que suga muita energia do médium, mas em compensação é um momento em que aquele espírito, que às vezes ele está em processo hipnótico, ele tem condições de se libertar de todo aquele processo. Então são duas pessoas, são duas almas que estão sendo ajudadas ali, um encarnado e uma desencarnada. Às vezes até mais de um, né, Michel? Sim, às vezes até mais. Tem noite que vai 5, 6. Pode falar, Miller, que você queria entrar na sequência aí. Pois é, eu observei um fato triste, mas chega a ser engraçado. Eu estava num restaurante com meu filho era pequenininho, e do outro lado da rua tinha alguns mendigos que estavam sentados assim. Aí chegou o carro da prefeitura, que dá apoio, e um grupo social lá que estava apoiando, né? Aí veio o pessoal da prefeitura, já está preparado, né, acostumado lá a ajudar esse pessoal. E a menininha desceu lá, uma moça lá do grupo social, e foi lá para mexer. Até o cara falou: olha, você precisa colocar a luva, colocar o negócio, né? E ela: não, porque a gente tem que ter respeito por eles e tal. E na hora que ela chegou perto, o mendigo que estava lá passou fezes nela. Aí ela começou a chorar e falou que é um absurdo, que como é que pode ela querer ajudar, você vai lá para ajudar e eles fazem uma coisa dessa e tal. Bom, aí eu olhei aquilo e falei assim, uma situação triste, mas acho que assim, a pessoa tem que entender a posição, né, que a outra pessoa está, né, porque quando a gente fala de espíritos, são pessoas, né, pessoas que viveram entre a gente e que muitas vezes elas estão numa situação um pouco densa do outro lado, e com hábitos diferentes e tal. E eu acho que o cenário é mais ou menos parecido no trabalho que a gente faz dentro da Umbanda. Se você vai lidar com certas entidades, certos espíritos, você tem que estar preparado. O fato de você colocar uma luva, você está garantindo a sua saúde. Aqueles hábitos, aquela situação, ela pode oferecer riscos. Não é que você tem menos amor, não, é que você precisa ter um pouco de amor próprio e entendimento que aquilo oferece algum problema, né, se você não se preparar. E por que eu coloquei esse ponto, né? Eu tenho amigos, e eu mesmo vivenciei isso, que são espíritas, né, que hoje vão na Umbanda para poder fazer um trabalho de limpeza espiritual mais pesado, um trabalho muitas vezes com Exu, né, porque as casas espíritas, elas não têm trunqueira, eles têm algumas coisas assim, e muitas vezes só o fato de você estar numa vibração melhor, né, uma vez que você se coloca em contato com aquela vibração mais densa, você pode sim agregar alguma coisa em você, né, e aquilo acaba complicando, né. Eu tenho casos de amigos próximos, assim, que conto, né, eu estava fazendo um trabalho lá no Espiritismo, eu estava colheira, eu estava cansado, e são pessoas boas, que vivem uma vida tranquila, harmoniosa, né, e hoje também frequentam Umbanda e tomam passe, passam por processos, alguns dão passagem para entidades, né, da Umbanda, principalmente na esquerda, e isso dá um resultado bacana, né. Então, assim, é um ponto que eu acho que é importante, né? Assim, muitas vezes, dependendo da maneira como a gente está conduzindo o trabalho espírita, a gente tem que ter ciência que, sim, a gente precisa de algumas proteções, alguns trabalhos, né? Algum cuidado a mais, né? Que precisa ser orientado e dirigido aí, seja por um dirigente espiritual, né? Por um pai de santo lá, dependendo da linha que você está inserido. E eu conheço casas espíritas que hoje já tem trunqueira. Então, mesmo não sendo Umbanda. Acho bacana isso. Bom, esse é um ponto que eu achei pertinente aí, pelo decorrer da conversa aí. Eu não sei se os irmãos querem comentar, acho que o Ramon às vezes pode agregar um pouco. Agora vamos passar a bola pro Xisto agora e depois pro Ramon.
Bacana. E eu queria comentar o seguinte, às vezes a gente quanto pessoa ligada a qualquer forma de trabalho na espiritualidade, vou falar bem em português bem claro, né? O chefe de terreiro, não, mas eu sou chefe de terreiro, eu não posso passar por um processo obsessivo. Onde estão os meus guias que não me defenderam deste processo que eu estou passando? Né? Por que os meus mentores deixaram esse espírito se aproximar de mim? Ora, a vida, meus irmãos, e você que é dirigente espiritual, você tem que entender o seguinte, é meio Peter Parker. Quanto maior os poderes, maior a sua responsabilidade. Então você tem que entender o seguinte, a vida é como um eco. Chega na porta de uma caverna e grita, oi, ela vai devolver, oi. Então a vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, presta atenção no que você está emitindo. Né? Porque aí, eu sou dirigente de terreiro e tem um obsessor me acompanhando, mas por quê? Às vezes você é um dirigente prepotente, arrogante, ignorante, sem noção. E aí semelhante atrai semelhante. Então não é porque a pessoa é dirigente de terreiro, padre, pastor, dirigente de casa espírita, ou seja, líder de uma egrégora, que ela não vai passar por isso. Esse sim tem que se vigiar, tem que prestar atenção nos seus caminhos, nos seus passos, porque senão um obsessor atuando sobre uma pessoa de liderança, ele pode desencadear uma quebra de corrente muito grande. E aí a caridade deixa de ser feita e você foi veículo para que isso aconteça. Então a gente, enquanto dirigente, a gente não está imune. Né? Eu dirijo uma tenda, o Ramon é sacerdote, o Miller é médium experiente, o Michel tá prestes a fundar a tenda dele, o colégio de Umbanda dele, graças a Deus. A gente não está imune. Então, se a gente se travestir numa falácia de que somos umbandistas e somos peito de aço, pode vir obsessor que eu aguento com você, cuidado. Às vezes quem é muito corajoso, melhor um covarde vivo, né, do que um valentão morto. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu sou um dirigente de casa, se eu observar que eu estou passando por um processo obsessivo, eu tenho que buscar ajuda também. Eu não posso dar uma de valente e falar assim, não, eu dou conta. Porque aquilo vai só me prejudicar. Eu tenho que ter humildade de entender que eu também sou ser humano e eu também estou propenso. E às vezes você vê aí muito dirigente espírita, o bambambam, o lindão, né? Tem a roupa mais bonita, a guia mais bonita, mas se você olhar por trás de toda aquela prepotência, mas o trabalho dele começou tão humilde, tão legal, né? No sentido de uma caridade espiritual mais profunda, e agora ele está tão arrogante, tão prepotente, o que está acontecendo? Subiu para a cabeça. Não, às vezes ele atraiu um espírito afim, e esse espírito afim está ludibriando a cabeça. Então ele precisa tomar cuidado também, porque você tem espírito que necessita da vaidade, espírito obsessor vaidoso, que necessita da vaidade para usufruir de uma certa energia. E aí ele chega nesse pai de santo, esse dirigente que está fazendo um trabalho, aí ele olha, começa a ver as curas, começa a ver as coisas acontecendo dentro do terreiro, a fama do terreiro crescer, a vaidade cresce e esse espírito vai se alimentar também. Então nós, dirigentes, ou qualquer pessoa que dirige uma casa, uma egrégora, tem que tomar cuidado para não se deixar levar, vai chover em Campo Grande, não se deixar levar pelas questões da vaidade e atrair espíritos desonestos, né? E também, o que eu gostaria de lembrar é o seguinte, as pessoas têm que entender que a vida da gente, a nossa vida pessoal tem que ser muito bem cuidada, né? Porque não é a nossa vida que se encaixa na religião, é a religião que tem que se encaixar na nossa vida. Porque se você começa
a viver em prol da religião, você começa a criar um estado obsessivo, de auto-obsessão. Porque aí cai uma agulha na tua casa, ai meu Deus do céu, aí cria a doutrina da demanda. Eu estou demandado porque, nossa, não para de cair copo na minha casa. Pelo amor de Deus. E às vezes não tem ninguém te perturbando. Mas você faz se perturbar. Você se auto-perturba por quê? Porque você acha que tudo é espiritual. Né? Então a pessoa derruba uma agulha, fez um barulhinho de nada. Aí, tá vendo? O obsessor tá querendo, não quer deixar eu dormir. A criança chora. Ai, meu Deus do céu, aí, ó, o obsessor foi lá acordar meu filho. Pô, então você chega pro seu obsessor, que é você mesmo, se olha no espelho, como o Ramon citou no texto, e fala assim, aonde eu tô errando? O que eu posso mudar? Porque a vida é um eco. Entende? Meu ponto de vista. Sim, Xisto. Ramon, quer falar mais alguma coisa antes de nós começarmos as considerações? E como a gente está encerrando o programa sobre obsessão, o que eu não podia deixar de falar é o seguinte. Eu venho acompanhando há anos a espiritualidade, desde que eu tinha 13 anos até hoje que eu tenho 50. E as obsessões mudaram. Mudaram os tipos, mudaram a quantidade e a profundidade delas. As obsessões que existem atualmente, elas têm uma característica muito forte, que é trabalhar no mental. Muitas pessoas acham que só porque uma certa ideia passou na sua cabeça, por ter passado na sua cabeça, a ideia é sua. E é uma arma muito grande que os obsessores utilizam, as intuições, entre aspas, que fazem vocês acabarem indo, quando eu falo vocês, somos todos nós, né? Para um determinado lado ou outro. E é quase como se não tivesse defesa, né? Um mentor uma vez me disse o seguinte, mesmo aquela ideia que você percebe que não é sua, e você percebe que não é uma coisa boa, se ela entrou no teu campo áurico, é porque precisava entrar. Uma ideia é só uma ideia. Quem cria, quem dá força, quem exterioriza, são as pessoas. Então, uma coisa que eu quero deixar, não vou nem me estender muito, mas eu quero deixar claro para todo mundo. Livre-arbítrio. Esse planeta pode ter um monte de problemas, mas o livre-arbítrio ele existe. Então, emoções conturbadas, pensamentos conturbados, podem até cada um de nós vivenciar. Mas o ponto de fazer aquilo que está dentro de nós, que a gente percebe que não é nosso e não é bom, depende de cada um. Então, obsessão, a primeira defesa somos nós mesmos e é a nossa condição humana de entender o que está certo e o que está errado. E era isso que eu queria fechar o programa hoje sobre obsessão. Bom, então para nós começarmos, você iniciou, você terminou o assunto, Ramon, para nós iniciarmos as considerações, esse que é o último programa que está sendo gravado no ano de 2016, hoje é 13 de dezembro, eu, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus, porque eu sou um ser humano cheio de defeitos, entende? Assim como qualquer pessoa, eu tenho os mais diversos defeitos e muitas vezes bênçãos acontecem na nossa vida, na minha vida, entende? E eu, muitas vezes, eu não me acho merecedor de tanto. O Xisto me conhece, entende? Eu tenho uma esposa maravilhosa, um filho maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer lá em 2012 o Ramon na internet. O Xisto é amigo meu, é irmão de jornada minha já há 17 anos praticamente. Conheci o Xisto, era jovem, o Xisto tinha 13 anos quando eu conheci ele. E eu sou alguns anos mais velho que o Xisto, uns 8 anos mais velho que o Xisto. Eu tive a oportunidade de conhecer eles. E num belo dia, eu abri meu e-mail, meu Gmail, e tinha lá um aviso, lá um sininho lá do lado, lá escrito, eu cliquei ali, tinha uma mensagem. Bom dia,
Gostaria de ajudar vocês e tenho como ajudar vocês. Por favor, mandar um e-mail para miller.augusto@gmail.com. E Deus colocou mais uma pessoa maravilhosa na nossa caminhada, que é o irmão Miller, que aqui está hoje. E hoje, poxa, né, apesar da nossa amizade ser online, é como se isso fosse uma irmandade. E quando eu falo que é uma irmandade, é no sentido amplo da coisa. Nós discutimos um com o outro, nós nos preocupamos um com o outro, nós sofremos as dores que os outros sofrem, como se fôssemos irmãos. Brigamos quando há necessidade, brigamos muitas vezes por problemas fúteis do dia a dia, e sempre um de nós, né, um de vocês, aí no caso ou o Ramon ou o Xisto ou o Miller, sempre um de vocês tem uma palavra amiga, muitas vezes a espiritualidade conversando conosco, falando aquilo que a gente precisa ouvir naquele momento, através da boca de vocês. Então, nesse momento de encerramento de 2016, eu gostaria de deixar aqui para os 3 irmãos que aqui estão, o meu muito obrigado. Esse programa que eu tive a ideia lá atrás de criar um programa como se fosse um bate-papo, eu tinha conversado com o Ramon e com o X, montar um programa de um bate-papo descontraído a respeito de Umbanda, algo que fosse assim diferente daquilo que a gente tinha até então na internet. Esse programa não seria possível sem a presença de vocês. Meu muito obrigado, desejo que Deus abençoe cada um de vocês 3, que Deus abençoe cada um das pessoas que moram nesse planeta, que Deus abençoe a Sagrada Mãe Natureza, porque o nosso planeta é um lugar fantástico, é um lugar simplesmente maravilhoso. Nós temos a oportunidade de viver numa obra de arte do Criador, que é o planeta Terra. Gostaria de deixar aqui o meu axé luminoso para o Ramon, o meu axé luminoso para o Xisto, o meu axé luminoso para o Miller, meu axé luminoso para todos vocês. Que a paz do Criador esteja com todos. Tá? E voltamos no início de 2017 com mais um programa Papo de Terreiro. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu vou fazer meus agradecimentos aqui. Primeiro, Michel, não tenho nem o que falar, cara. Eu agradeço aí de coração. Na verdade, eu espero poder ajudar mais, que eu acho que eu estou ajudando pouco. Minha expectativa era eu conseguir fazer mais até, mas a gente combina, né, a gravação. Eu muitas vezes me sinto até despreparado aí para as gravações, né? Os irmãos estão nessa caminhada há muito mais tempo que eu, mas assim, o que eu puder fazer aí, pode contar comigo. E eu agradeço aí a todos que têm acompanhado a gente também, né, nas redes sociais aí, nas gravações. Algumas pessoas às vezes comentam, dão algumas dicas, né, amigos falam, eu ouvi o áudio, eu gostei. Então, assim, de coração aí, eu só tenho a agradecer a todos aí. O Xisto me ajuda muito, o Ramon, meu professor aí, sempre que eu dá uma dor de barriga, me ajuda bastante também. O Michel também, e o Michel tem me ajudado, ele com o Xisto, me preparando aqui, muitas coisas que eu muitas vezes não entendo, ou tenho uma percepção, às vezes um pouco distorcida, né, até pelas experiências que eu tive, e são pessoas maravilhosas aí que apareceram na minha vida. Então eu só tenho que agradecer a todos aí, de coração mesmo, não tem nem o que falar. Bom, sobre o programa de hoje foi, de verdade, foi um programa muito bom, tema maravilhoso. Eu acho que dava para a gente falar mais umas 2 horas, porque é um assunto bem amplo, né, é um tema que o Ramon domina aí. Nossa, o Ramon é mestre nesse assunto, professor aí, e a ideia é realmente trazer para vocês aí uma percepção, né, uma visão de 4 pessoas, né, para que vocês consigam criar aí na cabeça de vocês aí uma ideia, né, de como as coisas caminham. E acho que, de maneira geral, é bem isso aí, né, é o conhecer, né, a aceitação aí da situação, né, da caminhada de cada um, entender que nem tudo é culpa de alguém, né, a gente precisa ter essa reflexão e aceitar, né, aceitar para que a gente consiga vencer esses obstáculos que a gente acaba enfrentando, né. Eu acho que, assim, o primeiro passo é entender que o falar, tudo que a gente fala,
é um tipo de magia, né? Se você fala mal, é magia negra, é maldição verbal, né? Se você fala bem, é magia, é amor, né? Você está mandando sentimentos bons, né? Se você fala bem de alguém ou fica feliz com alguém, com o sucesso, com a caminhada de alguém, é amor que você está colocando ali, né? E você falar mal de você mesmo, você está falando magia negra contra você mesmo, né? Se você está reclamando que a sua vida está ruim, né? Tenta mudar esse conceito. Começa a agradecer, ver pontos positivos, né? Sempre que você for fazer alguma coisa, ver primeiro os pontos bons, o que está dando certo. Se você acha que algumas coisas não estão dando certo, pensa positivo, fala, vai dar certo, eu vou conseguir, porque a palavra tem poder aí. Você, com muita fé, acho que as coisas tendem a caminhar aí. O outro ponto é que acho que foi o Michel que colocou, não me recordo, que é o fato, assim, daquele sentimento, falou o Ramon, daquele sentimento, né, se algum pensamento negativo, alguma coisa chega até você, porque aquilo, de alguma forma, pertence, faz parte de você ainda, porque o ingênuo, de todos os sentimentos, o mais puro é a ingenuidade, porque é aquela pessoa que é ingênua a ponto de achar que o outro não vai fazer mal para ela, porque ela não tem a maldade dentro dela, ela não consegue imaginar que aquilo é possível, né? E quem dera aí um dia a gente consiga chegar aí nesse plano aí. É isso aí, gente. Um abraço luminoso a todos e até o ano que vem. Pô, galera umbandista de todo o Brasil, acabou o ano, né? E não dá tempo de fazer mais nada. Então agora é se preparar para o ano que vai vir. Só que eu queria falar de outra coisa. Alguns anos atrás, bateu no meu portão um cara que eu gosto muito. Estava triste, precisava de ajuda. E eu levei ele para o terreiro da minha mãe. Minha mãe cuidou dele como uma mãe. Eu acompanhei todo o desenvolvimento dessa pessoa. E hoje eu estou muito feliz. Porque nós saímos de mãos dadas de uma casa que é da dirigência da minha mãe carnal. Fundamos uma nova casa e, graças a Deus, a gente está colhendo bons frutos aí das ordens que nós recebemos da espiritualidade. E eu queria dizer que eu tenho muito orgulho desse cara, que é meu irmão. Graças a Deus, Deus colocou ele na minha vida. É meu irmão Michel. É um cara em quem eu confio demais, confio minha vida na mão dele, porque é um cara que me acrescenta, me respeita, e vice-versa, né? A gente se acrescenta, a gente se respeita, é um irmão, graças a Deus. E por intermédio desse meu grande irmão Michel, eu conheci o meu irmão Ramon, que é um cara, desculpa a palavra, mas é um cara magnífico, é um cara que só acrescenta, é um cara que me ensina, é um cara que me alerta, é um cara que olha para mim e fala assim, me faz eu enxergar o meu potencial, né? E através desse mesmo irmão, Michel, eu conheci o irmão Miller, que também se tornou um irmão, e é um cara que me instiga, porque ele me pergunta alguma coisa e às vezes eu não sei. E aí ele me tira da minha zona de conforto, aí eu tenho que ir atrás de aprender para poder passar pro Miller, que é um cara que está sempre ávido pelo aprendizado, e isso é bacana demais. Então tudo isso graças a um dia que o Michel acordou e falou assim, me ligou e falou assim, Xisto, e aí, vamos gravar aí uns programas aí no YouTube? E eu falei assim, tá aí, vamos fazer acontecer alguma coisa aí. E graças a Deus a gente já está aqui no terceiro ano, né, Michel? Terceiro ano já do... Terceiro ano do Papo de Terreiro. A gente teve uma experiência aí, enfim, né, não cabe falar agora, mas o Papo de Terreiro está fazendo 3 anos. Enriqueceu, né? Naquele momento a experiência, foi sadia. Com certeza, foi sadia. Porém, é uma coisa que a gente precisa viver de novo. Mas o que eu quero dizer assim, a gente já está no terceiro ano, e quantas pessoas a gente já alcançou? Quantas vidas a gente já ajudou? Quantas pessoas que não tinham coragem de visitar um terreiro, quando ouviu a gente falar, falou assim, não, aí ó, esses caras aí, esses malucos aí que tá falando que terreiro é coisa boa, então vai pra lá que eu vou, né?
quantas coisas nós conseguimos desmistificar, quantas pessoas a gente conseguiu agregar informação. E essa é a nossa função. E tudo isso, graças a Deus, graças ao empenho do nosso irmão Michel lá no começo, né, que a gente gravava e nos vídeos pesados, postava no YouTube aquele vídeo pesado e tal. E agora o irmão Ramon, o irmão Miller sempre acrescentando. Então tudo isso é uma irmandade, é um conjunto. Né? Deus queira que a gente possa um dia fazer, sei lá, gravar um vídeo os 4 falando de Umbanda, né? Aí sim, uma verdadeira mesa redonda sobre amor e espiritualidade, que é o nosso slogan, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus, ao nosso Pai Olorum maior, que proporciona a gente ter esses encontros durante a vida, né? Que isso, esse momento que a gente está vivendo, né? Eu estou vivendo um momento maravilhoso da minha vida, graças a Deus, né? Eu tô realizando um sonho do meu pai, estou realizando um sonho da minha mãe, de dirigir uma casa, né? Eu tô acompanhado dos meus melhores amigos nesta casa e tô tocando um programa chamado Papo de Terreiro com os meus grandes amigos. E né? Se Deus quiser, com mais um presente aqui no que vem, né, Xisto? Se Deus quiser. Então, assim, a gente tem só... 2016 foi maravilhoso. Graças a Deus. Conheci a minha namorada Ana Karine, pessoa que mudou minha vida. Né? Pô, 2016 não tem o que reclamar. Se 2017 for 0,5% do que 2016 foi para mim, estou feliz demais. Espero contar com todos vocês que estão nos ouvindo. Espero continuar contando com o apoio de vocês em 2017. Que Oxalá nos abençoe sempre. Que 2017 seja radiante, seja luminoso, com muito axé para todos. Fiquem com Deus. 2017, Papo de Terreiro está chegando aí. Um abraço. Olha, eu fico até emocionado de ouvir todos vocês falarem. Eu não sei se vou conseguir falar tão bonito quanto vocês, mas eu vou tentar. A falsa modéstia. Não, que é isso? Vocês quebraram a minha perna. Bom, se a gente tem que agradecer alguém é o Michel, porque sem o Michel não existiria Papo de Terreiro. Foi um sonho que ele dividiu com a gente e a gente criou. Michel, você é um cara maravilhoso e é um cara que é iluminado e por isso nós estamos aqui hoje. Foi um sonho seu que nós estamos compartilhando e eu agradeço muito poder estar aqui com você e podendo fazer esse programa. Xisto, cara, a gente não se conhece pessoalmente, mas é como se a gente se conhecesse. Eu acho que a gente tem altos papos lá na espiritualidade. Eu tenho certeza. A gente não lembra, né? Mas sem você também, a coisa não teria começado. Então, agradeço a tua participação e aquilo que você traz pra gente, tá? Miller, você é o pupilo, chegou faz pouco tempo, mas é como se você estivesse na casa desde o começo. Eu acho que estava, você só não atendeu o chamado. Sem vocês três, nós não estaríamos aqui os 4 juntos. E no final, a gente tem uma paixão que a gente divide os 4, que é falar da Umbanda, falar de Deus, falar de evolução, porque no fundo é isso. Eu acho que a gente divide uma paixão. É óbvio que nós não temos os mesmos pontos de vista, mas é por isso que é bom. Cada um tem a sua visão, mas o mais importante é que a gente se trata como irmão. Irmão dentro da luz, irmão que está buscando melhorar como ser humano, como pessoa, como médium. E a gente tenta deixar um pedacinho de nós cada vez que a gente faz o programa. Eu agradeço vocês 3. Muito obrigado por tudo isso. Aquelas pessoas que estão nos ouvindo, o que eu posso falar para vocês a espiritualidade não é um momento, a espiritualidade não é só quando você vai para sua casa, ou para sua gira, ou para o teu centro, ou para a sua igreja. A espiritualidade é o tempo inteiro. Deus criou uma condição de que nós, como médiuns,
possamos ajudá-lo na evolução, ajudar as pessoas. Obsessão é uma coisa importante, porque ela envolve pessoas, e às vezes pessoas sem orientação acabam entrando dentro do processo e não sabem como sair. Sair de qualquer processo obsessivo tem só uma coisa, que é o que nós quatro, nesse ano inteiro, falamos: amor, fraternidade e trabalho para a humanidade. Sem bandeira, sem credo, sem time de futebol. Porque todo mundo aqui na Terra está aqui porque é necessário que a gente aprenda. E eu sempre falo assim: ninguém vai ficar para trás. Até o último ser que precisar de ajuda, a gente vai estar aqui, e é um dos motivos que a gente está junto. Eu agradeço muito vocês. 2016 foi maravilhoso, podendo estar dividindo com o Miller, com o Michel, com o Xisto, esses momentos, poucos momentos que pra gente, para mim, são muito importantes. Eu acho que cada um de vocês também. Um beijo no coração de cada um de que está ouvindo, e saibam, vocês nunca estão sozinhos. Deus está com todos nós. Às vezes a gente não percebe, a gente não ouve, mas está aí. É só você abrir teu coração, pedir realmente com muita fé, que as coisas, elas vão se acertar. Uma hora ou outra elas se acertam, e você vai ser mais uma pessoa que vai perceber o quão grande Deus é. Um beijo no coração de vocês, muito axé, muita luz, e um 2017 maravilhoso para todos nós. Miller, Michel, Xisto, um beijo no coração de vocês. Até 2017, primeiro programa.